Queridos, Deus tem falado ao meu coração nesses dias por intermédio desse texto que a gente vai compartilhar aqui agora. Texto que eu já tenho compartilhado com alguns irmãos e eu sinto vontade no meu coração de dividir esse texto com vocês nessa noite mais uma vez. Gênesis de número capítulo 5. É a compreensão que o Espírito de Deus tem dado ao meu coração para esse tempo, querido. Gênesis capítulo 25, capítulo 5, versículo 24. Desculpa, capítulo 5, versículo 24. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Fecha sua Bíblia, coloca ela aí no seu colo. Vamos pensar um pouco sobre esse texto, essa história. Uma história curta. Enoque é um homem que poucas vezes a Bíblia fala dele. Poucas vezes a Bíblia faz menção da vida de Enoque. Mas o pouco que ela fala dele transmite muita coisa ao nosso coração e ao nosso entendimento. E é nisso que nós vamos pensar um pouco aqui através dessa curta história, mas com muita instrução para o nosso coração. O livro de Enoque, como a maioria aqui deve saber, ele não entrou no cânon sagrado, nos livros inspirados por Deus, porque ele foi denominado pelos bispos da Igreja Católica, que foram aqueles que selecionaram os livros do cânon sagrado, que ele não tinha inspiração divina. Segundo a história, uma das coisas que deram muito peso para a remoção do livro de Enoque é a sua própria citação no livro de Judas. Isso foi tão considerado que, se você analisar a Bíblia Sagrada dentro dos seus 66 livros, o livro de Judas, que está bem ali no finalzinho, né? Se não me falha a memória, é o que antecede o livro do Apocalipse. Por que ele é um dos últimos livros, ou quase o último livro a entrar no cânon sagrado? Só por causa da citação que ele faz de Judas. Enoque, só por causa da citação que Judas faz de Enoque. Uma citação, uma profecia, e quase que o livro dele não entra no cânon sagrado, e nós não teríamos hoje o livro de Judas, que também é um livro curto, se não me falha a memória, de apenas um capítulo. E aqui ele aparece no livro do Gênesis, nesse texto que lemos, fazendo citação da árvore genealógica de Adão, e ele aparece também na galeria dos heróis da fé, no capítulo de número 11, no verso número 5, onde a Bíblia faz menção de que pela fé ele andou com Deus e agradou o Senhor. Mas eu quero pensar contigo de que dentro de uma força de expressão, Enoque quase não falou, amém? Sim ou não? Quase não falou. Em livros bíblicos que tem 30, 20, 10, 40 capítulos, Enoque quase não fala. E aí eu fico me perguntando de como é possível alguém que quase não fala ter tamanha expressividade. Isso me faz pensar. Alguém que quase não fala, alguém que quase não aparece, alguém que quase não se declara, quase não menciona, mas tem uma expressividade absurda dentro da história bíblica.
tem peso dentro da história bíblica, dentro do reino de Deus. E aí eu começo a compreender que o que de fato destaca a nossa vida, a nossa história, não está no que a gente fala, mas sim no nosso testemunho de vida. Naquilo que dentro do nosso viver a gente declara com atitudes e práticas diárias. E isso é o que dá peso ao que somos. Quando nós começamos a estudar sobre essa história, o texto começa a mostrar algo de muito interessante para nós, dizendo que Enoque andou com Deus, mas o texto diz que ele andou com Deus depois de ter gerado Matusalém, o homem que mais viveu na história bíblia, o cara que mais ficou sobre a face da terra. Ninguém viveu mais que Matusalém na Bíblia, e Enoque foi o pai desse camarada. Mas eu quero começar a aplicar isso ao teu coração, pensando juntamente contigo. Por que a Bíblia faz questão de narrar para nós de que o processo de início de caminhada de Enoque com Deus se dá após o nascimento de Matusalém? Eu quero dar um conselho para você que gosta da Bíblia Sagrada. A curiosidade, ela é imprescindível para as revelações bíblicas. Toda vez que você lê algo intrigante na Bíblia, pesquise muito, porque isso vai te dar informações muito abençoadoras. E quando eu li isso, eu falei, por que depois que Matusalém nasce? E aí, estudando sobre o nome de Enoque, o nome de Enoque em hebraico significa dedicado, consagrado. Olha como isso é interessante. Se o nome de Enoque significa dedicado, eu começo a entender que o processo inicial de caminhada dele com Deus, ser após o nascimento de Matusalém, tem muito sentido. Tem muito sentido. E é de uma lição muito abençoada para nós. Eu queria que você pegasse isso. Porque pensa, geralmente, quando nós geramos, sendo pais ou mães, claro que a mulher aqui no seu papel, ela tem uma dificuldade maior, né? Após o nascimento, ela tem obrigações maiores, cuidados mais específicos, mas ainda assim, o pai não está ausente também dessa participação. O pai não está ausente desse cuidado. Então acredito eu que geralmente em acontecimentos onde nós acabamos de gerar um filho, acabamos de receber um recém-nascido em nossa vida, não é o momento ideal para nós destacarmos a nossa dedicação a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Geralmente, o que deveria ser destacado, falando de uma lógica natural do nosso mundo, é a ausência, é a falta. Por que Enoque não está participando dos cultos? Por que Enoque não está vindo para a oração? Por que Enoque não vai mais para o monte com a galera? Por que Enoque não está mais nos ensaios? Por que Enoque não leva mais aquela vida devotada? Porque agora ele é pai. Ai, Deus. Agora ele tem maiores responsabilidades. Agora ele tem que dividir a sua dedicação, o seu empenho, a sua força. Sim ou não, gente? Mas olha o texto. Enoque significa dedicado a Deus. Um homem que acaba de gerar um filho, mas ainda assim não anula a sua dedicação total a Deus. Ainda assim, ele não se esconde atrás do seu filho para ausentar-se do seu compromisso devocional com Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Pega isso, por favor. Porque enquanto as desculpas fizerem parte da nossa vida, jamais poderemos andar com Deus. Jamais poderemos.
anjo aqui, sim ou não? Tem alguém aqui que é anjo? Não, né? Todo mundo aqui é ser humano, uns pais, outros mães, outros filhos, todos, maiores ou menores, em níveis maiores ou menores, têm suas responsabilidades. Não adianta falar com Deus para poder aliviar a responsabilidade, para você conseguir se chegar a Ele, porque não funciona. Deus, eu sou mãe de 2, sou mãe de 3, sou mãe de 4, cuido de casa, faço faxina, faço comida e ainda trabalho fora. Não importa. A minha dedicação a Deus não pode ser desfeita por nada que se relaciona com os meus compromissos pessoais. Pastor, isso não existe, existe. Se você nunca soube, vai no Google lá na internet, estuda, pesquisa lá uma história de uma mulher chamada Susanna Wesley. Susanna Wesley é mãe de Jonathan Wesley. Sabe o que a biografia dessa mulher diz? Ela tinha 10 filhos. 10 filhos. Mas todo dia ela tirava 1 hora para ficar sós com Deus em comunhão com o Senhor. 10 filhos. Enquanto as desculpas estiverem na nossa frente, andar com Deus vai ser muito difícil. E se nós pensarmos na vida que estamos vivendo, se nós pensarmos no ambiente social que estamos, nas necessidades que crescem a cada dia mais, nas obrigações que nos alcançam a cada dia mais, nas responsabilidades que alcançam a cada dia mais, vai ficar mais difícil ainda. E aí hoje nós não conseguimos andar com Deus e ter comunhão com Ele. Amanhã nós não conseguimos fazer mais nada, porque piorou, a situação ficou mais, a necessidade aumentou, a escassez aumentou, forçou-me a dar mais de mim para suprir as minhas necessidades. E a minha devoção e a minha dedicação a Deus some a cada dia, desaparece a cada dia. E aquilo que é natural, aquilo que é normal, vai consumindo as nossas essências, vai esvaindo as virtudes da nossa vida em termos espirituais. Por quê? Porque nós temos aqui dentro da nossa mente que o pecado nos seca, o pecado nos mata, o pecado nos corrói. Davi disse isso no Salmo 31:10: enquanto encobri as minhas iniquidades, os meus ossos se envelheceram. Sequidão, olha lá o estado de Israel em Ezequiel capítulo 37, um vale de ossos secos, apodrecido por causa da vida iníqua que estava levando. Então todo mundo sabe que tem que se preservar do pecado, porque o pecado mata. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O pecado seca, o pecado rouba a graça, o pecado rouba a vida que nós temos. Então todo mundo se esconde e quer se livrar do pecado de alguma maneira, porque todo mundo sabe com muita consciência disso. Só que existem coisas que não são pecados, mas te esvazia nas mesmas proporções que o pecado também te esvazia. Te mata nas mesmas proporções, rouba a tua essência nas mesmas proporções. E uma das lições que eu aprendo com Enoque é que andar com Deus é conservar a vida espiritual. Ele acabou de gerar, mas ainda é dedicado a Deus. Ele acabou de gerar, mas ainda é dedicado a Deus. Ele tem responsabilidade, mas ainda é dedicado a Deus. Ele tem compromissos pessoais, mas ainda é dedicado a Deus. Ele é pai, mas ainda é dedicado a Deus. Ela é mãe, mas ainda é dedicada a Deus. Ela é filha, mas ainda é dedicada a Deus. Ele trabalha, ela trabalha, mas ainda é dedicado a Deus. Ela tem que fazer comida, mas ainda é dedicada a Deus. Ela tem que fazer compra, mas ainda é dedicada a Deus. Por quê, gente? Porque a minha dedicação não está ligado com a ausência de afazeres.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não trabalhar, não ser pai, não ser mãe, não ter filho, não ter que fazer compra, não ter que fazer comida, e pode não ser alguém dedicado a Deus. Nós estamos colocando desculpas em coisas inexistentes, coisas que não existem, porque você pode não ter compromisso de responsabilidade alguma e não consegue se dedicar a Ele. Por quê? Porque a dedicação não está ligada com a ausência de afazeres. A dedicação está ligada com prioridade. É por isso que eu posso ser dedicado mesmo mediante o nível alto de comprometimento que eu tenho. A faculdade, é curso, é isso, é aquilo, não importa. A minha dedicação não está ligada com os afazeres. A minha dedicação está ligada com prioridade. Ah, pastor, olha só o argumento da nossa geração. Pastor, não tenho tempo não, estou trabalhando demais. Ah, irmão, para com isso. Pastor, eu chego do trabalho, vou para a faculdade, da faculdade eu faço isso, e disso eu faço aquilo, quando eu vou ver, eu chego só para dormir. Tá bom. Mas ainda assim, isso não é desculpa para você anular a sua dedicação e a sua devoção a Deus. Porque dedicação é questão de prioridade. E tempo é questão de prioridade. Só se tem tempo para aquilo que se prioriza, gente. Pastor, deixa eu te falar como é que é a minha vida. Eu saio 6 horas da manhã de casa, trabalho até as 8. Das 8 eu tenho que passar no mercado para levar comida para fazer a marmita do outro dia. Eu chego em casa às 11h45 da noite. Só dá tempo de tomar banho, comer alguma coisa e deitar, morto de cansado. Amém, eu entendo. Mas se tu sai às 6, levanta às 4 da manhã, porque Ele é aquele que te sustenta. Porque eu passo, vamos botar aqui de 6 à meia-noite para a gente resumir, 12 horas, é 12, de 6 à meia-noite, vamos chutar 12, que eu não vou fazer conta aqui agora, vamos chutar 12 horas, você passa na rua, trabalhando e cuidando dos seus afazeres, e não consegue passar nem uma hora diante do seu Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está dando quase tudo do seu tempo para aquilo que não é de maior necessidade. A maior necessidade da sua vida está em ausência na tua vida. Porque no final de tudo, a maior necessidade que vai gritar aqui dentro é Deus. O que eu mais vou precisar é Deus. Quer ver um exemplo? Escuta as histórias e as notícias. Tempo de pandemia, mundo está assolado. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Problemas psicossomáticos, doenças psicológicas. Tem pessoas ficando doidas da cabeça, pessoas que não conseguem dormir, perturbadas, pessoas que não estão morrendo apenas com a doença, o vírus, o coronavírus, mas estão morrendo de outras coisas que estão ocasionando. Sabe o que é isso? São pessoas que têm todo o suprimento em detrimento das necessidades básicas da vida, mas é ausente de Deus, e quando a situação difícil chega, ele não sabe lidar com ela, porque a maior necessidade do ser humano é de Deus. Mas a minha Bíblia diz que em meio a um tempo como esse, de assolação e perturbação, eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Enquanto o mundo está desequilibrado, enquanto o mundo está perturbado, está assolado, não sabe o que fazer, tem lares em pânicos, famílias em pânicos, atordoadas da cabeça, eu deito a minha cabeça no travesseiro, dando graças a Deus, e acordo dando graças a Deus, porque a luz da aurora nasceu na minha janela, mais uma vez dizendo: mais um dia te fez o Senhor dos Exércitos. Sento na minha mesa, olho no rosto da minha esposa, dou um beijo na boca dela, tomo café, dou um abraço, e mais um dia agraciado, porque a paz que excede todo entendimento guarda a minha mente e meu coração. Guarda minha mente e meu coração. Chega de desculpa. Aí, se você está cansado, eu vou cantar. Eu não vou cantar não, porque senão eu vou acabar com esse culto aqui. Mas vou falar em forma de palavra.
quando você estiver cansado, lembra daquela música da Ludmilla Feber. Alta madrugada vai, eu já estou deitada, mas ouço Deus me chamar, dizer: vem ficar comigo. Mas eu estou muito cansada, mas eu vou, ainda que eu não consiga dizer palavras, mas eu vou dizer para ele: eu estou aqui quebrada, mas deitada no teu colo. Ai, Jesus. Lembra do que o profeta messiânico diz? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão e não se fadigarão. Porque na presença do nosso amado tem renovação para as nossas forças. Quantas são as vezes que nós dormimos uma noite inteira e amanhecemos mais cansados do que quando dormimos apenas 3 horas, mas passamos as outras 3 no braço do nosso papai. João capítulo 10, versículo 9, ele convida: entrai pela porta e acharei descanso para as vossas almas. Que passamos com Deus que nos esgota, irmão. É a ausência que temos dele que nos cansa. Mas a gente pensa o contrário. A gente pensa assim: não dá para ficar com Deus, que eu já estou muito cansado. Que nada, irmão. O que te cansou foi os afazeres da vida. Estar com Deus te renova. Estar com Deus te levanta. Quando eu deixo de ir a Deus no cansaço, eu perco a oportunidade de me levantar em força. Por isso que ainda no contexto de lei, mosaica e graça, mas ainda assim eu posso aplicar, ele diz: a todos que estão cansados e sobrecarregados. A todos que estão cansados, se você está cansado do dia, vem para os meus braços. Se você está cansado das dores, cansado das aflições, cansado das angústias, vem para o meu colo, filho. Aqui é permitir que os meus compromissos roubem a minha dedicação, roubem a minha devoção. Elas precisam ser primícias. César, sai que hora para trabalhar, César? 6. Tu tem que acordar no mínimo 4:30 estourando. Se não tiver tempo para dedicar quando chegar, tem que dedicar antes. Mas o que não pode é sair sem dedicar tempo a ele. Porque é isso que faz diferença na vida. Olha o conselho de Paulo aos Efésios, capítulo 5 de Efésios, versículo 19: enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriaguei com que há contenda. Irmão, sabe qual é o maior lugar de embriaguez? Está lá fora. Você sai para trabalhar, entra no trem, entra no ônibus, chega na empresa, é tudo embriagado. Tudo que fala é embriaguez no seu ouvido. Como é que eu me preservo? Você não tem como evitar. Tem como evitar? Você tem que lidar com os funcionários, patrão, tem que ir na rua, tem que fazer o serviço, tem que pegar o ônibus. Não tem como fechar os olhos para tudo, tem que ver. Só que se eu seguir o conselho de Paulo, eu guardo meu coração. Porque não pode encher 2 ambientes ao mesmo tempo. Se você encher um copo de água que já está cheio, ele vaza para o lado, não entra dentro, porque o conteúdo que está dentro protege aquilo que estão querendo jogar em cima. Ah, não, você tem que pegar isso aqui. Então o que Paulo está dizendo? Antes de sair de casa, 4 da manhã, levanta e vai ter comunhão comigo. Se enche do meu Espírito Santo, porque aquilo que vier de embriaguez para dentro de você, passa para fora do copo, porque ele está cheio. É isso que Paulo está dizendo. Quem se enche do Espírito Santo não tem como se embriagar com vinho que há contenda, porque o ambiente que já está cheio não pode ser mais colocado nada nele. O problema é que eu saio de casa vazio, então tudo que eu ouço lá fora entra aqui dentro. É por isso que eu volto do dia de trabalho perturbado.
É por isso que quando eu chego em casa eu arrumo confusão com a esposa. É por isso que quando eu chego em casa eu bato nos filhos, agrido, jogo panela no chão, quebro o vidro da porta, faço uma arruaça dentro de casa. Por quê? Não é porque o dia é ruim, é porque tu saiu vazio de casa. E aquilo que entrou durante o dia na tua vida te contaminou. Tu chega tenso e descarrega o peso em casa. Mas quem se prepara e se adorna antes de sair, não recebe as flechas que vêm durante o dia. Está blindado. Vamos para o Salmo 119, versículo 11. O salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não. Se você levanta às 4 da manhã para sair às 6 e medita nas escrituras, você está blindado pela palavra de Deus. E o pecado não pode te alcançar. Por que que durante o dia eu penso tanta besteira? Por que que durante o dia o meu sentimento é uma podridão de coisas sujas? Porque aqui está vazio e aqui também. Agora, se quando eu acordo eu penso nessa palavra aqui, ó. Aí eu me lembro de Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, dizendo: eu quero pensar naquilo que é bom, eu quero pensar naquilo que é puro, eu quero pensar naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que é louvável, naquilo que é verdadeiro. Então quando eu acordo de manhã e pego as escrituras para fazer dela a minha meditação, eu estou guardando o meu coração e a minha mente com a palavra de Deus. Dedicação. Dedicação. Tempo é questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Olha só o que está aqui, irmão. Olha só isso. Esse texto é muito profundo, hein? Segura na mão. Olha, não, segura não. Olha para o seu irmão assim, aquele que está pertinho de você. Se puder, fala para ele assim, ó: quem anda com Deus não morre. Quem acredita nisso? Quem anda com Deus não morre. No espírito não. Aqui ninguém escapa, mas no espírito não. Pastor, o senhor está doido? Doido está o texto. Doido está o texto. Leia na sua casa depois. Não precisa acompanhar não, eu vou ler, você só escuta. Presta atenção. A genealogia aqui de Adão, olha só que coisa interessante. Eu vou começar a ler aqui no capítulo 5, no verso número 5. Eu vou ler de 3 em 3 versículos, só para a gente poder entender o que é andar com Deus. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e foram os dias de Adão que ele viveu 930 anos e morreu. Versículo 8: e foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Versículo 11: e foram todos os dias de Enos 905 anos e... Versículo 14: e foram todos os dias de Cainã 910 anos e viveu Maalael 705 anos e gerou a Jared. E viveu Maalael, depois que gerou a Jared, 830 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalael 895 anos e... Versículo 20: e foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E o versículo de número 23? Vamos ver como é que muda? O versículo de número 23 muda. Acontece alguma coisa fabulosa aqui que muda. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Aí você está esperando dizer o quê? Todos não viveram tanto e morreu? Por que quando chega em Enoque o cenário muda?
e viveu Enoque. Está no texto. Não foge não. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Aí o versículo 24 já não diz e morreu. Aí diz assim, e Enoque andou com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Pega isso, se você quiser anota. Quem anda com Deus quebra um ciclo de morte. Não, tu tem que pegar isso. Tu tem que pegar, não é possível. Tu está aqui mesmo? Quem anda com Deus quebra um círculo de morte. A morte na minha família durou só até em mim, porque eu andarei com Deus. Esse ciclo de morte no Parque São José vai durar só até ontem, porque essa geração vai andar com Deus. Quem anda com Deus rompe com o ciclo da morte. Ela bate em mim e diz, aqui eu não posso levar mais, porque esse caminha com Deus. Toda uma genealogia padece, mas aquele que ousa andar com Deus muda a sua história, irmão. É disso que eu estou falando nessa noite. Quem anda com Deus não morre espiritualmente. E aqui eu queria que você entendesse que não existe outra causa de morte espiritual na vida do ser humano a não ser distância de Deus. O irmão me ofendeu, o irmão me magoou, o irmão me xingou, o irmão me pisou, a igreja fez, o não sei o que fez. Nada disso é causa de morte espiritual. Essas só são desculpas. A verdadeira e genuína causa de morte é a distância entre nós e Deus. É a separação entre nós e Deus, irmão. Aí de repente você está pensando assim, pastor, o senhor está pregando heresia, o senhor está sendo mentiroso. Por quê? Porque Adão andou com Deus e morreu. Quem disse para você isso? Quem disse que Adão andou com Deus? Está escrito isso na Bíblia? Adão andou com Deus? Agora vai apertar, irmão. Se eu disser para você que Adão não andou com Deus, ele estava com Deus, você acredita? Adão não andou com Deus, ele estava com Deus. Por quê? Porque andar com Deus está muito além de ter comunhão com Ele. Andar com Deus é andar na prática dos seus mandamentos. Andar com Deus é obedecer a sua palavra, é cumprir a sua palavra, é praticar a sua palavra. Por quê? Porque tu sabia que eu posso andar com Deus e mesmo assim estar morto? Ou estar com Deus está morto. Andar não, mas estar. Eu posso estar com Ele e está morto. Eu tenho estado com Deus, mas não obedeço a sua. Adão obedeceu? Adão obedeceu? Então ele não andou, ele esteve. Porque quem anda é aquele que obedece aquilo que sabe. Deus disse, de toda árvore do jardim comerás, dessa... Se não há obediência, não há andar com Deus, há estar com Deus. Cada um de nós que está aqui anda com Deus. Estar com Deus aqui nessa noite. Andar é sair daqui e obedecer o que você está ouvindo. Jesus está conversando com os discípulos. Não, você tem que pegar isso aqui. Jesus está conversando com os discípulos. Ele é interrompido por alguém que chega para ele dizendo assim, bom mestre. Aí Jesus já vem logo dando uma lapada que já conhece. Jesus, calma, pode tirar essa palavra, porque ninguém aqui é bom. Não tem um aqui que é bom, não ser? Então vamos calmando. Não tem ninguém aqui bom senão Deus. Aí ele pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vira para ele e diz assim, tu sabe os mandamentos, moço? Aí ele diz assim, eu sei. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não fará para si outros deuses.
Aí Jesus vira para ele e fala assim: então praticas e viverás. Tu sabe os mandamentos, mas não anda, está. Porque quem está aprende os mandamentos, quem anda pratica o que sabe. Quem está conhece a lei, mas quem anda pratica a lei. Pegou? Então andar com Deus é obedecer a sua palavra. É obedecer o que se sabe. E é isso que faz com que ele não experimente a morte. Irmãos, eu ouço dizer isso aqui com muita ousadia. Não conheço ninguém que pratica a palavra de Deus que morra espiritualmente. Não conheço ninguém. E vou ousar em dizer para você: nunca irei conhecer alguém que anda sobre a prática da palavra. Ele nunca será alcançado pela morte espiritual. Eu queria que você saísse daqui entendendo que aquilo que está acontecendo com você, o seu declínio espiritual, o seu abatimento, a sua frieza espiritual, nada tem a ver com os acontecimentos externos, nada tem a ver com aborrecimentos, com chateações, com perseguições, nada tem a ver com a igreja, nada tem a ver com pessoas, tem a ver com a sua distância da praticidade do que você aprendeu. Quando você parou de praticar o que sabe, você morreu naquele dia. Só que aí, quem é que assume isso? Por que não existe mais homem chamado segundo o coração de Deus, como Deus chamou Davi? Porque não tem ninguém que olha para o céu e diz: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Eu errei. Não, Senhor, foi a igreja lá, foi o irmão lá, foi a situação que aconteceu, foi isso. Que nada, irmão. A única coisa que pode distanciar e matar a nossa vida é a ausência da prática da palavra de Deus. Se a gente não praticar o que a gente aprende aqui, não há como viver para Deus, não há, irmão. Pior que agora não melhora, só piora. Mas a culpa não é minha, do texto. Quem manda o texto dizer isso? Andou com Deus. Aí o texto diz assim: e não se viu mais. E não era mais. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Enoque andou com Deus e deixou de existir. Foi embora. Ah, não, você não. Ah, não, Jesus, me ajuda, por favor. O texto aqui está falando de uma arrebatação corporal, sim ou não? Física. É o que o texto está dizendo. Ele andou com Deus e deixou de existir no corpo. Ele foi transladado, foi arrebatado, foi embora. Mas eu quero que você capite a revelação do Espírito de Deus para nós nessa noite. Aquele que anda com Deus deixa de existir, mas não no corpo, não no físico, mas ele deixa de existir no mau caratismo. Ele deixa de existir na imoralidade. Ele deixa de existir na perversidade. Ele deixa de existir na ruindade. Ele deixa de existir na hipocrisia, na ignorância, na arrogância. Por quê, irmãos? Porque andar com Deus mata a nossa carne. Mata a nossa carne. Então sabe o que é o cara que anda com Deus? É literalmente o cara que nasce de novo. É aquele cara que as pessoas se deparam com ele e olham para ele assim: cara, você não é o mesmo cara. Aquele cara que eu conheci alguns anos atrás, aquele cara que eu conheci meses atrás. Lembra da história do Silvio? Lembra? O cara era terrível. Só Jesus e a Cristo, que também é de Deus, para aguentar ele. Aí um dia ele chegou lá no culto, assistiu o culto lá que era lá na casa do Alcemar. Culto doido que a gente fazia lá. Aí ele entrou lá e voltou para Jesus nesse dia. Chorou que nem uma criança, só tem tamanho.
saiu de lá impactado pela glória de Deus. Na semana seguinte, a mulher olhou para ele e falou: filho, aonde você está indo? Que lugar é esse que você está frequentando? Quem são essas pessoas? Porque você não é o mesmo homem de uma semana atrás. Você não é o mesmo homem de um mês atrás. As suas práticas não são a mesma. Porque quem anda com Deus muda o seu comportamento. Aquele Silvio que antes era visto pelos olhos dela, não pode ser mais visto, porque Deus encontra ele. Então o que o texto quer ensinar para nós? Aquele que anda com Deus não se vê mais nas suas antigas práticas. Aquele que anda com Deus não se vê mais nos antigos caminhos, não se vê mais nas antigas atitudes, não se vê mais nos antigos comportamentos. Não pode. Não pode. E por último, o texto diz que ele alcança um testemunho de agradar a Deus. Quando eu li isso aqui, irmãos, isso aqui estremeceu o meu coração, porque o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque, antes de morrer, alcançou um testemunho de agradar a Deus. Aí eu tive que pensar nisso, porque, irmãos, seja sincero, quantos de nós nesse tempo de hoje ainda pensam em agradar a Deus? Isso faz parte do seu pensamento? Isso faz parte dos seus princípios, dos seus propósitos, dos seus objetivos de vida? Isso aqui é um alvo que você quer alcançar? Seja sincero. Eu quero que você pense e faça uma reflexão no tipo de igreja que nós somos. E quando eu falo nós, eu me coloco inicialmente diante de todos. Porque, irmãos, eu não vim aqui te julgar nem te criticar, mas eu vim refletir junto com você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós somos assim. Nós temos vários planos na nossa vida, inúmeros sonhos, inúmeros propósitos e planejamentos. Mas eu queria te perguntar nessa noite: ainda se passa aqui e aqui o desejo de ser agradável a Deus? Ainda se passa na sua cabeça? Você ainda tem um desejo no seu coração de ser uma pessoa que agrada a Deus? Isso é parte dos teus objetivos. Isso está na lista dos teus projetos. Isso está na lista dos teus planos. Porque nós temos tantos planos. Sim, esse ano eu vou fazer vou esticar a casa para lá. Este ano eu vou trocar o carro. Esse ano eu vou comprar isso. Esse ano eu vou mudar isso aqui. Esse ano eu vou ajeitar isso aqui. Esse ano eu vou fazer assim, vou fazer assado. Esse ano eu vou ali, vou aqui. Irmãos, a gente tem tantos planos. Eu quero saber se nessa agenda que tem tantas coisas está ali: eu quero agradar a Deus. Deus está esquecido na nossa mente, no nosso coração. Tudo que nós carregamos são lembranças religiosas. Hoje é domingo, é dia de ir para a igreja. Hoje é sexta, é dia de ir para o culto. Eu não estou falando de lembranças religiosas. Eu estou falando de um desejo de ser agradável ao seu Criador. Eu estou falando se há pensamentos reflexivos dentro de você no seu dia a dia, dizendo: cara, eu tenho que melhorar. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que mudar a minha postura, porque eu tenho que agradar aquele que me ama. Eu tenho que agradar aquele que se entregou por mim, aquele que morreu no meu lugar, aquele que tomou os meus pecados. Irmãos, pensa comigo, olha o que o profeta messiânico diz no capítulo 43 de Isaías: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ama, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Quem te ama mais do que o Senhor? Quem ama mais você do que Deus, irmão? Quem? Se você não consegue retribuir gratidão àquele que mais ama você, a quem você vai ser agradecido? Quem morreu no seu lugar, irmãos? Quem foi que carregou as tuas dores? Quem foi que sangrou por você? Quem foi que levou os seus pecados em dores no seu corpo? Porque está escrito lá, foi citado aqui hoje, eu acho, já na adoração:
E Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, não estou falando de enfermidade atual física, dizendo, pastor, se Deus levou a minha enfermidade física, porque eu estou doente. Não são essas enfermidades, é enfermidade causada pelo pecado, é essa que Ele levou. É as dores que o pecado nos causava, é essa que Ele carregou sobre Ele, que matou Ele lá no madeiro. Se eu não tenho pretensões de agradar a um ser desse, a quem eu vou pretender agradar? Como que eu posso chegar na minha casa? Como que eu posso dizer que eu quero agradar a minha esposa? Como que eu posso dizer que eu quero agradar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? Como que eu posso dizer que eu posso agradar a essas pessoas, se a Deus eu não quero agradar? Mas o texto me choca, porque eu penso que Enoque pensou nessa possibilidade. Porque o texto diz, antes de morrer, pela fé, Enoque, antes de morrer, e essa expressão mexe com o meu coração, antes de morrer, alcançou o testemunho de agradar a Deus. Sabe como que o texto está se revelando para mim? Ele está dizendo, antes dele morrer, ele pensou que ele tinha que viver uma vida agradável a Deus. E eu vim com essa palavra para o seu coração. Antes de você morrer, você precisa pensar em agradar a Deus. Antes de findar os teus dias, antes de terminar os teus dias, você precisa pensar em ser uma pessoa agradável a Deus. Eu preciso em algum momento da minha vida parar lá na minha casa, lá no meu quarto, em algum lugar, e olhar para o tempo, sei lá, olhar para a nuvem, olhar para as estrelas, olhar para a janela. Eu preciso olhar para a parede, eu preciso parar, olhar para o chão, que seja, mas fazer uma reflexão interna dentro de mim, cara. Ainda quando eu congregava lá na Cefac, eu ouvi o pastor Moisés falar uma coisa, nunca mais aquilo me saiu da cabeça. Um dia ele estava no púlpito pregando e ele falou assim, tudo que eu faço na obra de Deus é uma tentativa de dizer obrigado. Os nossos esforços que concentramos para entregar, para servir, para renunciar, para sacrificar, para não viver desagradavelmente, é por causa disso. Ele me amou de tal maneira, eu não posso explicar. Tudo que eu posso fazer é tentar minimamente levar uma vida agradável a Ele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o pecado bate na minha porta e dizendo que veio me visitar, se eu quero Ele, eu não renuncio ao pecado porque eu tenho igreja. Eu não digo não para o pecado porque eu sou pastor. Eu não digo não para o pecado porque eu prego. Eu não digo não para o pecado porque eu toco, porque eu ministro, porque eu canto. Não, irmão. Porque esse não é o sentido das coisas. Eu digo não para o pecado porque eu quero ser agradável àquele que me ama, irmão. Eu não venho para esse lugar só por causa da minha função pastoral. Eu não venho nesse lugar porque simplesmente eu tenho que pregar. Eu não venho para esse lugar porque simplesmente eu tenho que ligar as luzes, o som, para que esse lugar funcione. Eu venho para esse lugar porque eu quero expressar um sentimento de agradecimento àquele que deu a vida no meu lugar, irmão. Eu quero de alguma forma ser agradável àquele que fez tudo a meu favor. Eu quero que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através de mim, irmão. Eu quero que Ele seja honrado, glorificado e exaltado. O Evangelho, eu quero tentar dizer para você que talvez inicialmente ele tenha muitas portas. Ele tenha muitas portas no seu início, mas depois essas portas vão se fechando até ficar uma única porta e um único caminho para nós.
Muitas vezes o Evangelho abre as portas para nossas necessidades. A gente procura o Evangelho porque a gente precisa de um socorro. A gente procura o Evangelho porque a gente precisa de uma cura, de um milagre, de uma transformação, de uma mudança familiar e tantas outras coisas que às vezes nos levam e nos atraem ao Evangelho. Mas depois de um tempo que a gente começa a entender as coisas, essas portas a gente tem que fechar elas, irmão. Porque a gente não pode mais continuar a estabelecer as bases da nossa vida com Deus baseado em suprir as nossas necessidades. Nós precisamos botar na nossa mente que Deus nos chamou para agradá-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para glorificá-lo. Ele recebe você, cura você, restaura você e agora conta com você para ser um instrumento do seu louvor, para ser luz do mundo e sal da terra, para ser um testemunho vivo, uma carta lida por aqueles que não conhecem. Esse tem que ser o nosso alvo. Isso aqui deveria bastar para cada um de nós. Andar com Deus deveria bastar para cada um de nós. Porque isso aqui coloca a nossa vida no maior trono de grandeza possível. Aqui, quando a gente vai falar de Enoque, que a gente vai citar Enoque, olha que poderoso é isso aqui. E é isso que eu quero que você entenda. Porque como filhos de Deus, esse é o plano do eterno. Quando alguém citar o teu nome, logo em seguida, eles precisam fazer menção do seu testemunho. Quando alguém cita o nome de um filho de Deus, logo após César, eles têm que citar o seu testemunho. Senão não é filho. E Enoque, nome. Andou com Deus, testemunho. Quando eles fazem menção do nome de Enoque, logo em seguida, eles fazem menção do seu testemunho. Quando eles falarem Bianca, logo em seguida, tem que fazer menção do seu testemunho. César, logo em seguida, tem que fazer menção do seu testemunho. Júlio, evangelista, busca as pessoas, serve, se dedica, cuida, ama, ampara, zela. Quando citarem o nosso nome, logo após tem que fazerem menção do nosso testemunho. E Enoque agradou a Deus, andou com Deus, viveu com Deus, não se viu mais nas suas práticas erradas, testemunhou e foi agradável ao Rei da Glória. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nessa semana, como eu queria ouvir esse testemunho da sua boca, porque eu vou profetizar essa palavra. Eu quero fazer isso em forma profética aqui pela fé. Eu vou profetizar que nessa semana, a partir de amanhã, a tua mente não vai esquecer de que você precisa ser agradável a Deus. O Espírito de Deus te fará pensar nisso essa semana inteira, a ponto de a sua mente se consumir com esse pensamento. No banheiro, tomando banho, na cozinha, fazendo comida, na rua, indo trabalhar, pegando ônibus, condução, aonde você estiver durante essa semana, o Espírito de Deus te lembrará: você precisa ser agradável a Deus, você precisa ser agradável a Deus, você precisa ser agradável a Deus. Feche seus olhos aí mesmo no seu lugar, sentado mesmo. Eu quero fazer essa oração para que isso se estabeleça em nós.
Essa mensagem hoje, irmão, não vem para fazer você voar, ela vem para fazer você pensar. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de graça, Pai de bondade, de fidelidade. Como é precioso os seus caminhos. Como é graciosa as suas mãos e o seu amor. Como medir a profundidade do que fizeste por nós. Como medir o nível do teu sacrifício, Senhor. Como medir o nível das tuas dores, se nós não passamos por aquela cruz. Se nós não experimentamos aquela cruz. Não foi sobre nossa cabeça que penetrou os espinhos, Senhor. Não foi nas nossas costas que foram dadas as chicotadas. Não foram as nossas carnes que foram dilaceradas. Não foram as nossas mãos que foram pregadas no madeiro. Não foram os nossos pés que foram cravados por aqueles pregos. Não foi no nosso rosto que cuspiram. Não foi na nossa boca que nos deram veneno. E nem foram no nosso lado que nos furaram com lança. Não dá para medir o nível do seu sacrifício. Mas eu sei que ele foi mais do que podemos imaginar. Eu sei que ele foi grande, poderoso e sublime. E eu sei que há no teu coração uma expectativa de retribuição, de recompensa. Porque quando nós estávamos lá destruídos, abandonados, mortos pelo pecado, afundados na escravidão da iniquidade, no reino da escuridão e das sombras e das trevas, com uma dívida que não tinha como ser paga, porque era alta demais. Lá nesse lugar, nesse estado, estendeu-se poderosamente a tua mão. A tua graça alcançou as nossas vidas. Tirou-nos do charco de lodo e nos firmou sobre a rocha. Pai querido, o Senhor pegou o teu filho e investiu ele como sacrifício para nos ter de volta. Porque tu és um pai investidor. Tu és um Deus que investe nos teus filhos. E o Senhor investiu em nós. E todo aquele que investe espera retorno. E não é diferente contigo. Só que o retorno que tu espera de nós, ele não é financeiro, Senhor. O retorno que tu espera de nós é que sejamos verdadeiramente imagem e semelhança do Deus que nos formou e nos criou. Que sejamos verdadeiramente filhos, porque o que tu queres de nós é dizer, como tu disse para o teu filho, lá naquele Jordão, quando ele levantou das águas, depois de ter sido batizado por João, a tua voz ecoa no céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. É isso que tu quer dizer de nós. Esse é o retorno de todo investimento que tu nos fez. Dizer de nós que somos filhos agradáveis, amados por ti, Senhor. Deus, nos ajuda nessa noite a sair daqui com essa semente no nosso coração e no nosso entendimento. Deus, eu te imploro, eu te suplico em nome de Jesus. Tu que tudo pode, tudo fazes, que opere em nós o querer e o efetuar.
atuar. Tu que quando quer operar ninguém pode impedir, Senhor. Nós viemos nesse lugar porque Tu nos trouxe aqui. A Tua palavra está sobre nós. Que ela seja uma semente em boa terra nessa noite. Eu quero Te pedir que essa palavra dessa noite provoque sucos no nosso espírito, angústias na nossa alma, faça tremer o nosso coração por dentro e nos traga profundas reflexões. Faz essa palavra perseguir o nosso coração e a nossa mente. Eu declaro sobre nós e proclamo sobre nós. Eu libero essa palavra no reino do Espírito e peço que como um selo ela caia no nosso coração. Essa palavra perseguirá os teus pensamentos nesse tempo, perseguirá o teu coração nesses dias e te levará a grandes reflexões diante de Deus. Deus te lembrará todos os dias de que tu é filha e filho de Deus, e como filho precisa ser agradável ao seu Pai. Pai, no nome de Jesus, não nos deixe esquecer, Pai. Não deixe isso se apagar da nossa memória, e que seja, Senhor, gerado em nós um compromisso de ser agradável ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos dá força para andarmos contigo, nos dá graça para andarmos contigo, para vivermos contigo, para praticar a Tua palavra, para obedecer os Teus mandamentos, para viver a Tua vontade, Senhor. E assim já não existir mais na nossa humanidade perversa e cruel, mas sermos totalmente nascidos de Deus, da água e do Espírito Santo, com o testemunho vivo de quem Tu és na face desta terra, e que o nosso testemunho seja toda a nossa expressividade. Eu oro, Senhor,